Boa tarde, então. Já no crepúsculo, né? Já estamos iniciando a nossa noite aqui no bairro. É com muita alegria que estamos juntos para passar um pouco do que a gente procura entender dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Pela psicografia de Chico Xavier, Emmanuel está sempre nos alertando em relação ao convívio, ao conviver com as pessoas nesse processo evolutivo a que estamos destinados. Sabemos que todos nós temos intimamente como meta o entendimento, a compreensão da verdade suprema. Deus, quando nos fez simples e ignorantes, mas capazes de compreender pelo esforço próprio, pessoal, compreender a verdade que está geneticamente, espiritualmente falando, em cada um de nós. Porque somos centelha, como nós sabemos, centelhas de Deus. Portanto, nós temos todo um potencial de amor a ser desenvolvido, porque a misericórdia divina fez com que nós, como espíritos únicos, pudéssemos ter esta condição da perfectibilidade, de compreendermos em cada oportunidade de vida, compreender a verdade de Deus, e temos o exemplo máximo, maior, que é o de Jesus. O governador planetário, aquele que construiu o planeta, também trouxe, na época devida, a sua moral, para que pudéssemos compreender a nossa administração. A administração é vida. Administrar aquilo que nós precisamos é administrar a própria vida. Aqui Emmanuel coloca, no capítulo 7.5 da administração, ele inicia assim, aspas, dá conta de tua administração, fecha aspas. Jesus que fala, Lucas capítulo 16, versículo 2. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador. Porquanto, cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moureja. É importante a gente analisar um pouquinho esse parágrafo, porque quase que sempre nós nos sentimos incapazes de fazer, de realizar, porque nos espelhamos em alguém que está em outro momento psicológico, em outro momento circunstancial, portanto, em outra paragem, em outro lugar, em outro país, em outra cidade, realizando coisas que a nossa condição não permite fazer como ele. E aí nós nos sentimos inferiorizados e achamos que não podemos fazer nada. Na realidade, o pensamento é livre. O livre-arbítrio, ele se purifica, ele cria condições de realização à medida que nós nos interessamos com isso, à medida que nós buscamos o conhecimento, o saber, para ampliar nossa compreensão da verdade a que estamos destinados. Ninguém é incapaz, mesmo que esteja num leito, impossibilitado de andar, de falar, mas ele pensa. E ele pode emitir no seu pensamento toda uma egrégora de equilíbrio, de paz para o ambiente onde ele está. Então, é importante que nós saibamos, tenhamos consciência de que o administrador somos nós. Nós administramos a vida. E para que essa vida não seja palco de lamúrias e de que os outros nos julguem, que nós sejamos os primeiros, os protagonistas do bem pensar. Se não podemos agir, que o pensamento seja o melhor possível para que, como espírito que somos, nós possamos administrar os talentos que Deus nos confiou. Então, mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos, aquele que os cabelos vão embranquecendo pela lida da vida, à frente dos interesses coletivos. Nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil,
a fim de cumprir a missão a que se dedica. Sim, em termos da vida material, todos nós que temos uma ocupação, seja ela qual for, estamos ali para administrá-la. Mas nós precisamos compreender que não é somente esta administração material que nos elevará ao entendimento mais amplo, mais pleno das questões do ser, da dor, do que se chama de destino, porque nós sabemos que podemos sim modificar. Estamos aqui para isso. Temos oportunidades do aprendizado, se tivermos interesse, para muitas vezes transformar situações que parecem que não têm solução. Cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. Olha só, vamos pensar bem nisso. Cada inteligência, cada espírito, cada ser terá que dar conta dos recursos que Deus nos deu. Talentos, né? A um deu 2, ao outro deu 5, ao outro deu 1. E o que cada um fez na parábola dos talentos? O que Deus deu 2 talentos fez com que entregasse ao Senhor, que é uma parábola, 4 talentos. O que deu 5 entregou 10 talentos. 10 mais 5 benefícios daquilo que recebeu. E o que deu apenas 1, com medo de errar, com medo de desperdiçar, ele conteve aquele único talento. Ele não cresceu, ele não estudou, ele não distribuiu, ele não progrediu. E quando ele entregou o único talento que o Senhor havia lhe dado, ele ainda justificou que teve medo de perder, que conservou aquilo que o Senhor havia lhe dado. E o que o Senhor lhe responde? Infiel e indigno. Você nada contribuiu. Como os outros, que eu dei 2 e voltaram com 4, que eu dei 5 e voltaram com 10. Então você será execrado. Esse aspecto de uma história, de um conteúdo, é para nos alertar que a inércia, a inaptidão, a pouca vontade de aprender não faz com que nós compreendamos o talento e nem desenvolvamos o talento que nos foi confiado. Então, a administração de cada um de nós depende simplesmente do interesse que tivermos em fazer com que progrida aquilo que temos, onde estivermos, na condição em que estivermos. Não, se eu pudesse, quando eu me aposentar, se eu tivesse dinheiro. Isso muitas vezes não vai acontecer. Quando a aposentadoria chega, a doença também chega com a senectude. Muitas vezes a esperança, o pedido de ganhar bens materiais para transferir para alguém, isso pode não chegar, porque eu estou já com o meu talento, que precisa ser desenvolvido no meu potencial de interesse, reconhecendo os meus limites, mas confiando no potencial que eu, espírito, centelha, que a minha genética, a minha fábrica, o que me construiu é Deus, é divino, eu tenho dentro dos limites que, por hora, eu me encontro. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. Sim, muitas vezes nós achamos que a fortuna que nós temos no momento, ela tem que ser preservada e multiplicada, porque pensamos no dia de amanhã. E a autoridade é que muitas vezes nós temporariamente temos, pensamos que com arrogância, com um pulso firme, muitas vezes com posicionamentos egóicos, nós vamos mantê-la. Só que há uma continuidade. Nesse estágio que nós estamos da vida material, é importante que nós tenhamos a responsabilidade de preservar, desde que seja de uma maneira honesta, íntegra, aquilo que conquistamos. Os bens materiais fazem, sim, parte da conquista do estágio em que vivemos, desde que sejam dignificados no valor moral
que a sociedade impõe e necessita que tenhamos. Que nós não nos deixemos levar por uma circunstância de oportunismo em detrimento da paz, da tranquilidade e ceifando oportunidades ao outro. Que nós saibamos que o amanhã virá. E para nós, espírito, no amanhã, nós não levaremos nenhum bem material, porque o espírito não precisa, quando livre da matéria, ele vai agir de acordo com a sua consciência. E é essa que nós levaremos. Administrar a consciência é administrar com retidão, com integridade, o futuro espiritual. Quando às vezes me perguntam, falam sobre a questão de a vida é uma só. Uma vez eu, numa palestra, Augusto, a vida é uma só. Concordo, nós somos espíritos mortais, mas nós estagiamos nas existências. Então, nós temos várias existências, que é a imortalidade da alma. Que a vida seja uma só, porque somos imortais, mas as existências que nos dará, em cada oportunidade, um padrão de vida. As nossas provas, as nossas expiações serão sempre consequências do que anteriormente veio. E poderão ser modificadas essas provas com entendimento, com estudo, com análise, com interesse, com administração da vida. Sim, modificará muita coisa em uma existência. Continuando, Emmanuel, ele coloca assim: o corpo é um templo sagrado. Sim, porque nós, quando reencarnados, nós precisamos do corpo para o espírito poder agir. Por quê? O pensamento é livre, mas muitas vezes ele é sabotado pelo corpo que se autoflagelou, que se autossucumbiu, que se determinou através de viciações, por exemplo, através de descaso de si próprio, do desânimo, da preguiça, nós permitimos que esse corpo adoeça, que esse corpo, que é um templo, seja deformado pelo nosso comportamento. Que saibamos entender que o corpo saudável é fundamental para que o espírito possa agir na sua plenitude. Valorizemos o nosso corpo, não deformemos, não cometamos superlativos físicos para sermos vitrine, para sermos desejados, quando a função do corpo é atender a necessidade de nós espíritos. Entender que antes de ter um corpo, nós já existíamos, porque somos formações à imagem, somos formados, imagem e semelhança de Deus, que é espírito. Deus não é um ser antropomórfico, velhinho de barba branca, esperando. Não! Que forma tem Deus? Forma é espírito. Deus é espírito. A semelhança que Jesus nos confiou, que somos formados, é por sermos espírito. Então, que saibamos respeitar o momento evolutivo que nós temos, trabalhando a saúde física, a aparência física, para que nós possamos, aonde estivermos, sermos representantes autênticos, administradores da função espiritual ao qual nós pertencemos, ao nosso estágio mental, psicológico, e que nós precisamos temporariamente de um corpo para ir e vir. A saúde física é um tesouro, sim. Muitas vezes, quando nós estamos atingidos por uma doença física, é que aí vamos reconhecer isso. Mas, na realidade, nós precisamos reconhecer sempre. Perceber o que bebemos, o que comemos, que lugar frequentamos, que tipo de ambiente nós trazemos que possa nos favorecer em termos de saúde. Nós precisamos refletir que a saúde pode muito bem ser prejudicada pela incúria humana, por nós desconfiarmos ou não acreditarmos que o corpo é perecível. Muitas vezes, na juventude, a gente acha que tudo pode.
estou vivendo a minha juventude. Só que o tempo passa, o corpo vai fenecendo, os órgãos vão cansando nas suas funções. Então, enquanto nós pudermos adiar esse momento em que organicamente vamos precisar de muita ajuda, que a gente trabalhe a saúde sem contribuir para o prejuízo físico, o prejuízo dessa saúde. Porque temos que refletir, pensar como espírito. Continuaremos. Enquanto estivermos com o corpo, que seja da melhor maneira. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. Sim. Quantas de nós reclamam por estar trabalhando, por acordar cedo, por pegar o ônibus, reclamamos do patrão, reclamamos do salário, reclamamos do tipo de função que exercemos. Sim, nós precisamos nos melhorar. Nós precisamos lutar pelo bem-estar que nos leva ao trabalho. Mas precisamos valorizar onde estivermos. Nós precisamos vivenciar a experiência de servir, que o trabalho ele nos beneficia com os recursos materiais, mas se nós fizermos isso com alegria, a bênção, o benefício maior é o de estar servindo também. Tanto aquele que emprega, como aquele que é empregado. Todos são servidores. Porque se agirmos com honestidade, com integridade, com respeito e com valorização e com alegria, eu sempre falo assim. Outro dia meu filho se referiu ao meu humor. Eu luto, eu quero ter bom humor. Porque a oportunidade que eu tenho de vivenciar a gratidão por estar trabalhando é fazê-lo com alegria. Ter a alegria de atender meus clientes, mesmo aos malcriados. Fazer com que a malcriação é dele, não é minha, e eu vou atendê-lo de uma maneira ainda melhor, para que ele não me atinja com o seu descontrole. Porque se ele me atingir, será meu. Eu digo sempre, se bateu e doeu, é meu, que eu resolva. Não é me lamentando, não é revidando, porque deixou de ser ele que provocou e passo eu a provocar. Então, que eu tenha equilíbrio para trabalhar e valorize essa função. A possibilidade de servir é um obséquio divino. Você já observou isso? Uma coisa simples, por exemplo. Se você lavar uma louça sem reclamar, quando você vê a louça limpa, você tem uma satisfação de um dever cumprido. Muitas vezes a gente fica esperando oportunidades para servir. O serviço está desde o momento que nós abrimos o olho de manhã. Se não podemos servir com as mãos, vamos servir com uma prece, vamos servir com um pensamento saudável, vamos desconstruir aquela postura antiquada da vingança. Vamos desconstruir em nós qualquer coisa que nos leve à separação, à acusação, a carregar mágoas. Que é aquele entender de uma vez por todas que na administração da minha vida, aquele que me magoou não tinha como fazer diferente. Mas se eu o perdoar, se eu não incorporar essa mágoa como algo meu, eu já estou fazendo a diferença. Que eu consiga compreender que cada um está no seu nível e que se o nível de cada um ofende ao outro, cabe ao ofendido se reestruturar. Porque quem briga sempre perde, mesmo que ache que tem razão. Porque somente a harmonia, o diálogo, o depois eu falo, amanhã será melhor, é uma verdade. Porque amanhã tem uma noite, essa noite tem os recursos espirituais, seus anjos de guarda, seus mentores, que vão conversar com você. E talvez aquela resposta mal criada você não dará mais, porque não terá mais finalidade. Orando, testemunhando, exemplificando, fazendo diferente,
é a melhor resposta que a gente pode dar a quem quer que seja. A quem quer que seja. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. Vocês já repararam isso? Quando a gente estuda, quando a gente compreende o que estudou, a gente se liberta. Enquanto nós ficarmos procurando que alguém nos diga o que fazer, nós estaremos atrelados a uma prisão voluntária ao pensamento de alguém. Vamos buscar com interesse verdadeiro os fundamentos de nossa existência. Ao invés de falarmos por quê, vamos trocar, vamos perguntar, ou a nós mesmos, para quê? Porque se eu ficar, por que eu estou sofrendo, por que eu estou vivendo isso, eu vou me sentir injustiçado o tempo todo, porque eu já estou achando que alguém está sendo injusto comigo. Agora, se eu trocar e falar para quê, eu vou buscar caminhos na vivência que eu estou tendo atual de ser melhor do que eu fui quando eu não tinha esse problema. Que eu compreenda que aquilo que eu estou vivendo é uma necessidade amealhada por mim mesmo, mesmo que eu não consiga aquilatar o significado, mas que eu me esforce para isso. Os cristãos primitivos se davam aos leões nos circos romanos para demonstrar o amor a Jesus, a fidelidade, a lealdade. Hoje não tem mais circos, hoje não tem mais leões para comer a gente. Mas enquanto nós falarmos do sofrimento, ai, ai, ui, ui, é que nós não temos fé. É porque nós não estamos confiando em Jesus. Quando nós pararmos de reclamar, quando nós entendermos a importância do que estamos vivendo e com a fé em Deus, compreender que é para o melhor que nós podemos viver, nós não vamos reclamar mais. Nós não vamos mais ficar perguntando o porquê. E vamos, dentro do limite temporário, fazer o melhor que pudermos. Eu digo temporário porque nós estamos vivendo uma existência. A vida única, que é do espírito imortal, continuará, porque não se acaba. E quando essa existência terminar, teremos mais experiência, porque já vivemos dificuldades e não ficamos reclamando do que estamos vivendo. O tempo é um patrimônio inestimável. Olha, Emmanuel, quantas vezes a gente diz assim, estou matando o tempo aqui. Não mata o tempo, não, aproveita o tempo. Matar o tempo, matar a oportunidade de aonde eu estiver, eu proceder melhor do que ontem. O tempo, o que é o tempo? São as experiências que precisamos vivenciar para nos tornar mais próximos da verdade, mais próximos do amor. Tudo isso que nós estamos conversando aqui tem um significado. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Mas como que eu vou amar ao próximo como a mim mesmo se eu não me amar? E como é que eu vou me amar? Primeiramente, nós pensamos que o dever ele tem que estar à frente. O dever conosco, primeiramente, de nos respeitar, de compreender que os nossos equívocos, nossos enganos, são circunstanciais, não são condenatórios. Que nos libertemos da culpa que nos prende, que nos aprisiona, que não nos deixa andar, caminhar. Que entendamos que a imperfectibilidade de cada um de nós também é um período, é um estágio. Se nós não tivermos boa vontade, ou vontade boa, eu prefiro dizer assim, busca do estudo, de compreensão do que é nosso estágio de sociedade vive, o interesse no bem, o interesse em amar, o amar
Não aquele amor que, se você não fizer isso para mim, você não me ama. Se você não me telefonou, você não me ama. Não. O amar a tudo que Deus criou. É um exercício. É um olhar. Quanto mais profundo o nosso olhar for, mais claro será a realidade para cada um de nós. Que não passemos simplesmente en passant pela vida. Que mergulhemos naquilo que no momento estamos realizando, que no momento estamos fazendo. Porque o tempo, esse patrimônio inestimável, ele daqui a um segundo ele está modificado. Aquela rotina a que eu me referi, que a gente se queixa do ônibus, da poeira, do horário, ali está uma grande oportunidade de eu fazer melhor do que eu fiz ontem. Quem sabe se eu der um bom dia para alguém que teve uma noite difícil, mas não é um bom dia de cara amarrada, não. É um bom dia sorrindo. Quem sabe se eu não ajudar a pegar a bolsa de alguém, se eu não ajudar, se eu não fizer com que alguém se sinta mais confortável do que eu estarei me libertando, que eu estarei trabalhando o amor. Quando Jesus se refere ao óbolo da viúva, que deu os seus 2 únicos denários para a caridade, nós pensamos assim, como é que eu vou fazer isso? O que é dar tudo, material, denário, e ficar sem nada? Como é que eu vou continuar? Como é que eu vou continuar até fazendo bem? Esse simbolismo do denário significa eu dar, você dar, aquilo que é mais custoso para você, para beneficiar alguém. Um exemplo prático. Você pode receber um telefonema às 2h da manhã de alguém que não lhe é muito simpático, alguém que lhe magoou, por exemplo, alguém que lhe traiu, mas que por alguma razão essa pessoa precisou de você. Se ao receber esse telefonema, você atender com caridade, com respeito, ouvindo, pedindo a Deus que lhe dê os recursos e dando como resposta um bom conselho, um respeito, uma solidariedade, uma empatia e dizendo, pode contar comigo, naquele momento é o óbolo da viúva. Você deu o que você não tinha pelaquela pessoa. Você tinha mágoa, você não a admirava, mas você superou isso tudo e deu um pouco do que ela precisava. Então, o simbolismo, as histórias que Jesus nos contava, é para que nós possamos, na prática do dia, atribuirmos, colocarmos no nosso comportamento. Eu tenho um exemplo que eu li, até saiu, acho que na internet, de uma jovem universitária, no Rio Grande do Sul, 18 anos, entrou para a faculdade, ela estava no ônibus e ela viu um objeto no chão. Ela pegou, estava enrolado, umas contas a pagar, luz, água, e tinha um dinheiro envolvido nesse embrulhinho, nessas contas. Naturalmente, a pessoa que estava com esse dinheiro, que ia pagar as contas, perdeu. Quando ela viu aquilo, 18 anos, ainda não trabalhava, ela falou, que bom esse dinheiro. Mas, na mesma hora, ela mudou de atitude. Ela foi ao banco com aquele dinheiro e pagou todas as contas que estavam ali embrulhadinhas. E ainda foi para a internet para dizer que isso tinha acontecido, conseguiu encontrar a pessoa e ainda deu o troco da importância. Quer dizer, o bem que essa pessoa fez, primeiro para ela mesma, porque se ela tivesse feito ao contrário, se apropriado do que não lhe pertencia, ela iria ficar com uma mácula. E a pessoa que perdeu o dinheiro ia ter um prejuízo material. E ela ganhou com isso uma amizade, um respeito, uma gratidão.
Então, nós precisamos adaptar as parábolas na realidade da vida. Porque quando Jesus contou parábolas, alegorias, como que nós éramos ainda muito infantis. São as mesmas histórias que nós contamos para as crianças, com fundo moral. Porque se falarmos verdade nua e crua, eles vão se interessar, são crianças. Sermões, ninguém gosta. Agora, se eu contar uma história bonitinha, aquela história bem contada vai ficar. Por isso que os mestres, os professores, os pedagogos têm essa autoridade a que eu me referi, têm esse conhecimento a que eu me referi, têm essa disponibilidade, a empatia e compreensão da sua função e marcam a vida das crianças. E depois de adultos, muitos de nós se referem a um professor da infância que nos deu valores morais. O lar. Emmanuel coloca: o lar é uma dádiva do céu. Olha só. E muitas vezes a gente reclama da família, né? A gente reclama do filho, do marido, da esposa, do pai, da mãe, porque dizemos até que há incompatibilidade de gênios. Eu sempre digo assim, eu acho que a melhor maneira de um casal se reformar é quando há incompatibilidade dos filhos. Porque a incompatibilidade, se houver interesse, é uma grande oportunidade de nós resgatarmos dívidas do passado espiritual. Dentro de uma família existirá espíritos harmônicos que renasceram para ajudar papai e mamãe. Mas haverá também inimigos que renasceram conosco para nós aprendermos a perdoar, para nós aprendermos a amar. Uma mãe que tem um filho problemático, tudo que ela quer na vida é que ele se recupere. Ela não quer vê-lo afastado dela, porque aonde ele estiver, se ele estiver em sofrimento, ela vai lá ajudá-lo. Uma vez perguntaram a Chico Xavier sobre as boates, aquele ambiente de bebedeira, de sexolatria. Perguntaram: Chico, como deve ter espíritos trevosos nessas boates? Com a bondade de Chico, ele olhou para a pessoa e falou assim: não, tem muitas mães maravilhosas aqui protegendo seus filhos. Mães que não são mais do corpo físico, mas que eu continuo amando e protegendo os filhos. Então, que nosso amor possa ser semelhante ao amor de uma mãe. Que nós, homens, possamos nos assemelhar às mães quando ama, porque é o único tipo de amor que não exige reciprocidade. Se o filho a abandona, está longe, ela continua rezando por ele. E se ele bate à porta como filho pródigo, ela o receberá de braços abertos, mesmo que tenha sofrido muito pela ausência que esse filho lhe provocou. Então, que nós entendamos que a casa, o lar, o filho, o marido é o melhor que nós podemos ter. E vamos fazer com que dessa vez seja melhor do que antes. Que se voltou problemático, se voltou desequilibrado, nós não somos vítimas, não. Eu coloco sempre, quando a gente está por aí, para esse Rio de Janeiro, falando, não se sinta vítima de ninguém, porque você receberá aquilo que semeou. A semeadora vai depender sempre do terreno, e que eu seja um terreno fértil. E que aquele que chegar a mim possa encontrar no administrador da minha vida, que sou eu, um campo de reflexão. Que eu não reaja e que eu haja. E que eu deixe de julgar. Eu acho que julgar é uma situação muito difícil de não acontecer. Mas que pelo menos eu não condene. Que eu não condene ninguém.
porque cada um responderá por si mesmo. Se eu disser assim, mas ele me influenciou, ele me traiu, ele foi infiel, ele era um bêbado, ele era isso, por isso que eu errei. Quem errou foi você. O traidor, o bêbado, ele vai ter se a ver com ele, com a administração da vida dele. Agora, se você se deixou influenciar, você está administrando mal a sua vida. Que a gente chega de acusar pessoas pelos nossos erros. Porque se eles nos influenciaram ao ponto de nós errarmos, é que nós não somos um bom administrador. Porque os talentos Deus nos deu. E se aquilo me ofendeu tanto, que eu reflita sobre a minha participação nessa ofensa. E o que eu posso fazer para sair dela, não para acusar quem me fez. Porque isso é um desculpismo que nos impede de arregaçar as mangas e sair caminhando, dar a volta por cima. Então, que nós entendamos que a caridade começa em casa. A caridade não é naquele que está pedindo esmola e que eu dei a moeda e estou livre. Não. Eu, muitas vezes, quando dei a moeda, eu o submeti de uma maneira humilhante àquela condição que ele está. Que eu saiba dar a mão e reerguer. E dentro de casa pode estar o mendigo que nós ontem demos só esmola. E hoje ele está nos cobrando participação, amor, doação, respeito, indulgência, benevolência e perdão. Perdoar não é dizer, eu te perdoo, mas não quero mais te ver. Não, isso não é perdoar. Esquecer está aqui. Cérebro, não vamos esquecer, não. Mas que cada vez que eu me lembre, eu não deseje mal a ele. Eu peço a Deus por ele. Até que um dia, essa lembrança não vai significar mais nada. Mas eu preciso saber administrar a minha vida. Porque me será cobrado, eu vou ter que dar conta da vida que Deus me permitiu ter mais uma vez. E quando eu chegar lá, em cima ou embaixo ou no meio, eu não vou poder acusar ninguém. Porque o talento foi confiado a mim. Se eu não soube administrar, ninguém é culpado. Eu que não soube ser o mordomo fiel da minha vida. Porque o mordomo é aquele que cuida de toda a casa. E a minha casa é o meu corpo, é o meu pensamento, é tudo aquilo que eu fizer de mim. E não o que fizerem de mim. Chega de acusar quem quer que seja. O maior inimigo, ele não pode ser mais poderoso do que eu dentro da minha casa interior, que é o meu âmago, que é onde Deus habita, em cada um de nós. O amigo é um benfeitor. Sim. No amigo a gente tem a troca. O amigo não é aquele que concorda comigo o tempo todo, não. Às vezes o amigo ele me coloca numa posição em que eu balanço, porque ele falou uma verdade que ninguém me disse, mas que ele percebeu. Que as críticas não sejam vistas como algo negativo, não. Porque, às vezes, aquela crítica ela me desperta, se eu tiver interesse, em ser uma pessoa melhor. Eu gosto sempre de pensar que, no final de um dia, eu possa fazer uma crítica de mim mesmo, do que eu pensei, de quem eu fiz chorar, de quem eu fiz sorrir, de quem eu ouvi apenas. Muitas vezes, o amigo não precisa me falar nada. Ele simplesmente ouve. Eu li uma reportagem em que um escritor estava escrevendo um livro de prece, entrevistando várias pessoas, entrevistou Madre Teresa de Calcutá. E perguntou a ela, Madre, quando você conversa com Deus, o que ele lhe diz?
Ela pensou e falou assim: Deus não fala nada para mim. Ué, não fala? Mas a senhora, o que a senhora fala para Deus? Eu não falo nada para Deus. Entendeu o que é sintonia? Ela sente Deus e Deus sabe o que ela precisa, quem ela é. Quando nós chegarmos na espiritualidade, nós não precisamos dizer nosso nome. Não precisaremos nos lamentar de nada, porque Deus sabe de quem somos muito mais do que nós pensamos ser. E sabe de tudo que passamos. Nós compreenderemos, se quisermos, o porquê de todas as provas. E compreenderemos que injustiça não houve em nenhum momento, porque não há injustiças no reino de Deus. Só existe oportunidade. Deus não se ofende, Deus não castiga, Deus não se perturba, senão ele não seria infinitamente justo e bom. Causa primária de todas as coisas. O único sobrenatural que existe é Deus, porque depois dele tudo é natural. Então, que nós entendamos definitivamente que o amor de Deus ele se manifesta, e muitas vezes, nas principais provas que estamos vivendo. Que, se bem compreendidas, é o momento de nós nos libertarmos das dificuldades como egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência, arrogância. Porque, se bem compreendida, nós seremos mais humildes, não humilhados, porém mais humildes, para vivermos melhor na imortalidade a qual todos estamos destinados. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza, é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. Gente, às vezes você pode ter, teu lado, um indivíduo poderoso materialmente falando, mas muito empobrecido no entendimento da vida, das questões, com preconceitos, com orgulho, com discriminações, com a ilusão de que é superior, a hegemonia de uma raça. Então, esse precisa muito da nossa ajuda, porque ele hoje está semeando e amanhã vai ter que colher. Então, que nós entendamos, como mais uma vez, Chico, que a gente ama tanto, um servidor de uma casa espírita, perguntou: Chico, eu trabalho tanto aqui no bem, eu procuro me modificar para melhor, eu estou ajudando tanta gente, mas como eu sofro, Chico? Minha vida não dá certo, minha mulher é isso, meu filho é problemático. Agora eu tenho um vizinho que, cara prepotente, vaidoso, está lá, ricão, com um carro maravilhoso. Que história é essa? Chico olhou para ele e falou assim: ele está semeando. Entendeu? Ele hoje está semeando tudo isso e amanhã talvez ele esteja no que esse colega que está reclamando agora está. Reclamando que faz o bem e sofre. Mas antes, o que ele fez para hoje estar acontecendo isso? Que nós entendamos definitivamente e deixemos de fazer ai, ai, ui, ui. Que não vamos mais nos dar aos leões para ser comida em circo, para provar lealdade a Jesus. Basta deixar de reclamar. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua administração. Traduzindo, dá conta da tua vida e deixe de interpretar a vida alheia, porque os teus talentos são teus. Multiplique-os. Faça com que a tua consciência não tenha nada a lhe condenar. Graças a Deus.